Pessoal, bom dia ou boa tarde, tá? Eu tô gravando isso de manhã, mas vou publicar com uma estreia só na parte da tarde. Então, fiquem sabendo, eu tô gravando isso por volta de 10h30 da manhã e eu preciso explicar isso por um motivo simples, porque algumas das coisas que eu vou falar aqui são sensíveis ao tempo. Deixa eu começar meu trajeto, que hoje eu vou mais longe. Vou esperar o pessoal passar aqui. Hoje eu vou mais longe, vou lá em Copacabana de bike, saindo aqui do aterro do Flamengo. É um pouquinho mais do que eu tenho feito, mas é aquele negócio, como eu falei para vocês, eu não estou sentindo mais dor nas pernas. Então, sabe aquela máxima sobre exercício físico, né? Se tu tá fazendo, não tá doendo mais, não tá sentindo mais forçado a isso, meu amigo, tá na hora de aumentar o seu exercício está ficando pouco. Então eu vou andar um pouquinho mais hoje, vou um pouquinho mais longe. Eu sei que para quem faz exercício de verdade, ir daqui a Copacabana é brincadeira de bike, super tranquilo, não é tão longo assim o caminho. Mas para mim é desafio, então vamos em frente. E como eu falei para vocês, eu gostei do esquema de ontem, a nossa experiência que a gente fez ontem. Eu gostei do esquema da estreia, de fazer de estar depois no computador respondendo a vocês as mensagens via texto, ao invés de gravar ao vivo. Por que eu gostei? Primeiro, porque a imagem é muito melhor. Eu gravando assim com a câmera, eu fico com uma imagem bem melhor, sem nenhuma falha, sem nenhuma perda de conexão. E depois eu consigo interagir mais com vocês lá do que aqui. Porque lá eu estou disponível para responder não só superchats, mas qualquer mensagem que o pessoal faça. Eu não gostei, foi do gameplay. Achei o gameplay fraco, eu mesmo não gostei. Enfim, foi uma experiência, a gente tem que experimentar as coisas de vez em quando. Mas eu não vou fazer mais não, tá? Aquele gameplay foi só aquilo mesmo. Mas hoje vai ser estreia de novo. Então eu tô gravando isso na parte da manhã e devo liberar isso lá pelas 4 da tarde, 5 da tarde. Gente, o aterro aqui tá normal, tá? Normal. Diferença zero de um domingo qualquer. Aliás, está um domingo lindo hoje. Diferença zero. Aterro lotado de gente. A lei idiota do Crivella de usar máscara. Todo mundo tá cagando plenamente para isso, o que é justo. Porque realmente leis idiotas, elas devem ser desobedecidas. Não é que você tem o direito de desobedecer leis idiotas, você tem a obrigação de desobedecer leis idiotas. Leis idiotas não existem, são meras vontades de um ditador. Então você é obrigado a desobedecer para o bem da sociedade. Então, felizmente, estamos nós aqui no nosso diário da quarentena, desobedecendo a ordem de sair de casa. Então estamos saindo de casa todo dia, sem propósito algum, só para gravar essas coisas e aproveitar fazer um exercício físico, que eu estou precisando, claramente. Para quem não sabe, sim, eu sou gordo pra caralho, sou velho e tenho asma. Então eu sou do grupo de risco, foda-se, vou sair de casa todo dia. E vou gravar essa diário da quarentena para documentar isso, para poder rir na cara do pessoal que está apavorado em casa depois. Bom, deixa eu terminar essa ladeirinha aqui. Minha forma física não está das melhores mesmo. Mas vamos lá. Eu vou começar o papo nosso hoje falando de uma notícia que saiu hoje cedo na internet, mas que ninguém sabe mais até que ponto é verdade ou não é verdade. Bom, a gente sabe que o ditador Maduro, lá da Venezuela, Nicolás Maduro, ontem fez a coisa mais esperada do mundo. Tinham eleições marcadas esse ano, ele iria perder feio, ele já sabe que vai perder feio, insatisfação popular lá só cresce. O que ele fez? Ah não, a gente tem um vírus, não podemos ter eleição esse ano, porque o vírus, nossa prioridade tem que ser o combate ao vírus.
Então ele ontem fez um pronunciamento nos principais jornais de lá e falou que naninha, não vai ter eleições esse ano, porque o foco é o combate a vírus. Eu prevejo um monte de gente usando esse truque por aí, tá? Governos ditatoriais de esquerda não vão ter a mínima cerimônia em usar esse truquezinho de dizer que temos que adiar a eleição por causa do coronavírus. Deixa eu parar aqui, só para mostrar para vocês. Eu tô saindo aqui do aterro, tô indo em direção agora a Botafogo, tô aqui do lado do Pão de Açúcar. Aquele morro ali atrás de mim, do lado de lá, é o Morro da Viúva. É um morro muito legal. Ele foi cercado por prédios, como vocês podem ver, mas tem um morro ali atrás daqueles prédios todos. E um dos passeios que eu pretendo fazer com vocês é lá em cima, dá para ir lá em cima. Então, Maduro ontem falou que vai adiar a eleição indefinidamente na Venezuela, até acabar o coronavírus, que lógico só vai acabar quando ele resolver que acaba, né? Padrão, né? Ditador é assim mesmo. Vai acabar quando eu disser que acabou. Então, esquece, não vai acabar nunca. Você vai ser homem. Bom, e como se não bastasse isso, de ontem para hoje, a internet na Venezuela caiu. Não tem internet. Você ainda vai achar alguns jornais e sites venezuelanos no ar, porque muitos deles acabam sendo hospedados em provedores pelo mundo afora, né? Eu, por exemplo, acabo hospedando meus sites nos Estados Unidos, porque é mais barato. Então, da mesma forma, muitos sites venezuelanos, você consegue achar eles porque eles estão hospedados em lugares diferentes. Chega a estar difícil de andar aqui de tanta gente. Tem que tomar cuidado com a bicicleta, porque essa pista é uma pista que serve tanto para quem anda quanto para quem anda de bicicleta. Então tem que ir devagarzinho aqui para não atropelar o pessoal. Então pronto. Ou seja, ninguém sabe o que está acontecendo lá. Se é o Maduro consolidando o golpe dele, se são os Estados Unidos atacando. O que está acontecendo ninguém sabe. Vamos saber daqui a pouco. Por isso eu estou avisando que eu fiz esse vídeo às 10h30 da manhã, porque esse tipo de situação costuma evoluir muito rápido. Então eu imagino que no momento que esse vídeo for ao ar, às 4 da tarde, a gente já vai ter informações mais interessantes sobre isso. Exatamente o que aconteceu, ou se não aconteceu nada, se foi só pode ter sido só uma quebra de serviço normal, né? As empresas venezuelanas são todas na merda mesmo. Falta energia elétrica, falta água, falta tudo. Por que não pode de vez em quando faltar internet também, simplesmente por queda do serviço? Então... Espera aí. Pessoal, foi um buraco ali que eu caí. Mas tá tudo bem. Não caí não, só me desequilibrei um pouco. Só para aproveitar para mostrar para vocês. Agora a gente chegou do lado do Cristo Redentor. O Cristo Redentor tá bem na minha frente. Olha lá. Bacana, né? Muito legal. A vista aqui é linda mesmo. A gente tem o Pão de Açúcar lá atrás e o Cristo Redentor ali na frente. Então vamos lá. Entrar aqui novamente na pista e vamos embora. O dia aqui no Rio hoje está lindíssimo. Realmente é um dia que pede para você sair de casa. Não tenha dúvida. Mas eles não fecharam as pistas do aterro, tá? Normalmente domingo eles fecham essas pistas aqui do lado para o pessoal poder andar de bicicleta aqui também. Justamente porque, como vocês estão vendo, essa pistazinha que eu estou andando aqui
ela está absolutamente lotada de gente. Então é complicado até de andar aqui. Normalmente eles fecham essas pistas, mas hoje não. Bom, esse é só um papo preliminar. Como a gente vai ter uma conversa longa hoje até eu chegar lá em Copa, eu preparei algumas coisas aqui pra gente conversar. E a primeira coisa que eu quero fazer é relembrar uns superchats que ficaram de anteontem, tá? Ontem até teve superchat, mas eu acabei lendo todos. Durante a estreia vocês podem lançar superchats também. Eu acabei vendo todos os superchats e respondendo ontem na estreia. Mas anteontem, aquela live que eu fiz no Pão de Açúcar ali, no bondinho do Pão de Açúcar, na Praia Vermelha, cara, tá cheio de buraco essa pista aqui, cara, tem que tomar cuidado. Aquela live que a gente fez perto do bondinho do Pão de Açúcar ali na Praia Vermelha, ficaram faltando 3 superchats que eu não vi. Eu não sei porque meu celular caiu a conexão, é o que eu falo. O problema é esse. Quando eu saio da região que eu conheço, ali no aterro do Flamengo é tranquilo, eu sei onde tem lugar que tem sinal, onde não tem sinal. Então eu já evito os lugares que não tem sinal. Então geralmente eu não tenho problema. Mas quando eu saio para fora ali do aterro, vou mais longe, eu acabo perdendo o sinal, perdendo conexão, é uma tristeza. Gente, aqui eu estou em Botafogo já, ou seja, já saí do Flamengo, estou em Botafogo. A situação aqui é mais ou menos a mesma. Não tem um grande aterro aqui em Botafogo como tem lá no Flamengo, mas tem um calçadão grande aqui e o pessoal vem fazer exercício da mesma forma. Então, como eu estava falando, o que eu pretendo fazer daqui para frente? Eu vou alternar estreias e lives, ou seja, de vez em quando, como hoje, vai ser uma estreia. Eu vou gravar o vídeo, depois vou subir no YouTube e a gente vai fazer a estreia, eu vou responder os comentários de vocês enquanto o vídeo rola. Ou seja, consigo responder muito melhor, ser muito mais interativo. Mas é lógico, o vídeo, eu não posso alterar o vídeo já está gravado. Só posso comentar no chat. E de vez em quando eu vou fazer lives mesmo. As lives eu vou procurar fazer no aterro. Porque no aterro, como eu disse para vocês, é um lugar que eu conheço bem, eu sei onde tem sinal, sei onde é que não tem. Então você não tem tanta preocupação, eu consigo fugir das sombras de celular lá e a gente consegue ter uma qualidade melhor. Então vai ser isso. Eu vou tentar alternar lives e estreias dessa forma. A minha expectativa é fazer alguma coisa mais ou menos meio a meio, ou seja, metade das vezes eu faço estreia, faço alguma coisa mais longe, passeio um pouco maior para mostrar o Rio para vocês. E de vez em quando faço uma live mesmo. E aí tento ficar mais ali no aterro, que é mais fácil de bater papo lá. Pois bem, como eu falei para vocês, ficaram faltando 3 superchats para eu responder de anteontem, nem é de ontem. Eu anotei aqui. Tá complicado aqui hoje mesmo, muita gente andando ao mesmo tempo. Olha só, eu não sei se a pessoa teve essa intenção não, mas altamente libertário a pichação ali, ó. Meu corpo, meu território. É isso aí. Sovereign. Soberania. Soberania individual. É isso aí. Então, pessoal, o primeiro superchat foi do Cícero Moraes. Abraço para os ANCAPs do Mato Grosso. Pessoal, grande abraço aí para os ANCAPs aí do Mato Grosso. Eu conheço pouco o estado, tá? Eu tive em Cuiabá, mas a cidade que mais me marcou aí no Mato Grosso foi Rondonópolis. Eu fiquei impressionado, cara.
É uma cidade teoricamente pequena, mas poxa, eu comparo com a cidade dos meus pais, que é em Minas, interior de Minas. É uma cidade, em tese, maior que Rondonópolis, mas, cara, não tem um shopping center. Porra, Rondonópolis tem um monte de shopping center, loja bacana. Achei a cidade muito legal mesmo. Eu tava lá fazendo um serviço para uma empresa grande do ramo alimentício que a sede é lá. Já faz tempo isso, tá? Isso foi coisa de vários anos atrás, talvez mais de uma década atrás. Bom, deixa eu parar aqui para ver o outro superchat. Tem mais aqui. Vou parar ali na sombra, porque o sol tá pesado hoje, gente. Não tenha dúvida não. O negócio tá forte. Eu tô chegando no final de Botafogo. Eu vou entrar aqui na entradinha da Urca. E aí depois a gente vai pro Rio Sul. Depois Copacabana. Nem é tão longe não esse passeio nosso. Mas vamos lá. Deixa eu parar aqui para ler o outro superchat. O outro superchat foi do Douglas SPH. Douglas SPH perguntou se ele pode pegar dinheiro emprestado no banco e fechar a conta dele. Sacanagem, né? Porque o banco não quer fechar a conta dele. Cara, faz isso não, bicho. O negócio de pegar dinheiro emprestado, não fechar a conta, dá uma dor de cabeça danada. Das duas, uma. Ou você arruma um advogado para resolver esse problema para você, ou então faz uma cartinha pedindo o encerramento da conta, tira o saldo dela todo, deixa ela zerada, manda uma cartinha para o banco falando que quer encerrar sua conta, assina, protocola. Pronto, só isso. Qualquer coisa que o banco vier te cobrar depois de taxa, de tarifa, você tendo o protocolo que você deixou essa carta, acabou, eles não têm direito a nada. Basta você dizer que quer encerrar. É lógico, para evitar qualquer dor de cabeça, você tira todo o dinheiro que tem na conta antes de fazer isso, beleza? E o último superchat foi dos treinadores lendários, que estava falando sobre a questão do Pondé, que parece que o Pondé falou alguma coisa sobre anarcocapitalismo, dizendo que o argumento dele é que o anarcocapitalismo é Estado versus propriedade privada, não sei o que lá. E claro, a gente sabe que isso é um espantalho do mané. Eu não vou me dignar a responder Pondé, porque o cara é um idiota. Não vou perder meu tempo com isso. Mas eu achei que era uma boa oportunidade a gente aproveitar esse papo um pouco mais longo de hoje, como eu vou andar um trecho um pouco maior, e a gente conversar sobre exatamente o que é o anarcocapitalismo, quais são os princípios dele. Lembra, eu imagino que a maior parte do pessoal que está no meu canal já conhece isso, já sabe de cor e salteado, mas tem muita gente nova no meu canal também. Então, eu sei que tem muita gente que sequer é libertária, sequer é anarcocapitalista, e está assistindo o meu canal meramente pelas notícias, pelo peso da acidez das notícias. Aqui tem uma subidinha meio puxada. Deixa eu ir devagarzinho aqui. Gente, eu tenho que começar devagar, pô. Esse negócio é mole não. Mas aqui a gente já está chegando na Urca. Aqui já fica mais tranquilo. Bom, então a minha ideia é justamente aproveitar e dar uma repassada, falar um pouco sobre anarcocapitalismo no resto dessa nossa estreia ou live, ou como preferirem, e de lá a gente, e daí para quem já conhece a coisa, relembra um pouquinho mais. Quem não conhece,
fica conhecendo. E o Pondé pode se fuder à vontade que eu tô cagando pra ele. Bom, então vamos lá. A questão principal no anarcocapitalismo é de onde você tira a legitimidade de um governo coercitivo. Então vamos lá. Seres humanos, desde que começaram a se organizar em sociedade, desde as primeiras cidades, as primeiras civilizações, ficou claro que é preciso haver alguma organização social, alguma forma dos humanos se organizarem, decidirem o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado. Deixa eu aproveitar que o sinal está fechado aqui, ver se eu atravesso de uma vez aqui, que eu fico só nesse outro sinal daqui. Aqui. Tá, porra, que beleza. Vou atravessar aqui a Rua do Passeio direto, que maravilha. Nem parei. Bom, aqui eu tenho que entrar ali no Pinel. Tá. Então beleza. Os seres humanos sempre se organizaram em sociedade. É natural, pessoas procuram líderes. Haver um líder para um grupo de pessoas é uma coisa absolutamente natural, desejada e que vai acontecer naturalmente 100% das vezes. A questão é que esse líder não precisa ser coercitivo. Ou seja, se é bom para um grupo ter uma liderança, ter uma organização, se é bom para o grupo como um todo isso, por que você precisaria forçar isso ao grupo? Não é? Se é melhor para eles, o grupo vai automaticamente se organizar dessa forma. Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque o sinal está fechado. Eu quero mostrar um negócio para vocês também. Aqui, ó. Aqui do lado é o Pinel. Muita gente acha que Pinel é só, pelo menos lá em Minas, na terra dos meus pais, isso virou simplesmente um xingamento para quem é maluco. Mas na verdade Pinel é o nome desse hospital aqui. E é dado esse nome em homenagem a um médico que estudava doenças mentais aqui em Botafogo. Hospital não sei do que, Pinel. Mas é verdade, né? Só tem maluco aqui no Pinel. A verdade é essa. Bom, deixa eu seguir aqui a ciclovia aqui em Botafogo, ela é meio conturbada aqui. Aí vem a grande questão. As pessoas se organizarem em grupo, terem uma hierarquia, terem um líder, isso não é um problema. O problema apenas é quando esse líder é imposto a elas, ou seja, quando esse líder, elas não têm escolha sobre quem é esse líder. E quando eu digo escolha, eu não estou falando, evidentemente, de votar, porque quando você vota, você não está escolhendo o seu líder, você está depositando um voto ali. Pode ser que o seu líder seja aquele cara que você votou, pode ser que não seja. Se não for o cara que você votou, então não é o líder que você escolheu. Bom, mas aí entra um ponto central. Eu mencionei para vocês que... não sei o que está acontecendo aqui, deixa eu ir devagar. Esses caminhões estão ocupando aqui a ciclovia. Eu tenho que passar no cantinho aqui. Bom, beleza. Passamos. A ciclovia nesse trecho aqui ela é bem acidentada mesmo, bem complicada. Mas funciona. Opa. É mais seguro do que ir na pista. Bom, então como eu estava falando, para um grupo é útil muitas vezes você ter uma liderança, não tenha dúvida. Por exemplo, você vê isso até em empresas. Por que existem empresas, né? Aquela questão toda
do Ronald Coase. Ronald Coase foi um economista que escreveu um artigo muito interessante chamado The Nature of the Firm, ou a natureza da firma, ou a natureza da empresa, em que ele questionava justamente isso. Ele fez esse paper como uma crítica ao livre mercado, ou seja, ele perguntava o seguinte: se o livre mercado é a melhor forma de organizar recursos e ninguém é obrigado a criar uma empresa, por que ainda assim as pessoas criam empresas? Por que existem firmas? E nesse questionamento dele, ele chega ao famoso custo de transação, que tem todo um vídeo meu sobre isso. Não vou querer entrar nisso agora. Mas esse é o ponto. Você pode montar empresas. Estou passando aqui no Rio Sul, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o Rio Sul. É um shopping meio chique aqui do Rio, bem conhecido. E aqui é a Morada do Sol, que é um condomínio também muito famoso aqui no Rio. Classe média, tá? Não é de riqueza não, classe média. Mas é um condomínio conhecido aqui em Botafogo. E bom, vamos seguir nosso caminho. Já está chegando em Copacabana já. Mas esse é o ponto, porque veja, a organização de uma empresa, ela é voluntária. Se você está numa empresa e, digamos, você não concorda com o seu líder, com o seu chefe, você pede demissão, vai embora. Você não precisa mudar de casa, não precisa mudar a sua rotina. Basta você arrumar um outro emprego, ou abrir a sua própria empresa, ou fazer qualquer coisa. Nada te obriga a ficar naquela empresa. Então é uma organização hierárquica, mas é uma organização voluntária. Agora, acontece um fenômeno curioso nesse tipo de organização, que é o seguinte: para quem está na hierarquia, quem é o chefe, é muito mais fácil, muito mais eficiente se ele puder impor ordens, se ele puder impor a organização dele. Então, há uma tendência grande. Vamos entrar aqui no túnel. Não sei se vocês vão conseguir ouvir eu falando. Eu vou dar uma maneirada aqui. Eu acho que vocês não vão ouvir nada que eu falar aqui. E também porque aqui é meio estreitinho o espaço que a gente tem para passar aqui. A bike não dá para ultrapassar ninguém. Se tiver uma pessoa parada, babou, você atropela. E para piorar, é uma descidinha, você tem que tomar muito cuidado. Já vi uns acidentes feios aqui, porque você perde o controle da bike, bate ou nessa pista do lado aqui, nessa grade do lado, ou nessa parede do lado de cá. E aí, meu amigo, é 10 centímetros de cada lado que tu tem aqui. Tu perdeu aqui, meu amigo, babou. Pronto, saímos. Esse aqui, eu acho que esse túnel chama túnel do Pasmado, eu não tenho certeza. Depois eu vou procurar direitinho, vou colocar o nome do túnel aqui pra vocês. Mas eu acho que é túnel do Pasmado, é o túnel entre Botafogo e Copacabana. Bom, aqui a gente já tá em Copacabana, tá, gente? Eu vou até a praia, andar um pouco na praia. Mas em tese o prometido já está cumprido. Mas vamos continuar então o nosso papo. Hierarquia, ok, é natural, é algo que é positivo para as pessoas, mesmo quem não está no topo da hierarquia, mesmo quem está na base da hierarquia se beneficia dela. Principalmente se for uma hierarquia voluntária, porque no momento que ele não estiver mais se beneficiando dessa hierarquia, basta ele sair, acabou. Então isso garante que a hierarquia ela é vantajosa para todas as pessoas que estão naquela hierarquia. Agora,
Governantes descobriram muito cedo que é muito bom para eles hierarquias compulsórias, que você é obrigado a participar, que é o caso clássico do Estado. Mas daí você tem um problema, porque uma hierarquia voluntária que beneficia as pessoas, ninguém precisa convencer ninguém a participar dessa hierarquia. Deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui rapidinho. O sinal está aberto, mas eu acho que dá para atravessar rápido. Foi, beleza. Você não precisa convencer ninguém a participar dessa hierarquia. Mas no momento que essa hierarquia se tornou compulsória, ou seja, as pessoas podem não estar mais se beneficiando dela. As pessoas podem estar ali contra a vontade dela. Você precisa ter uma justificativa. E é exatamente esse o ponto do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo não é uma ideologia no sentido de propor alguma coisa, é uma visão do mundo em que você... Eu não sei se isso aqui está aberto ou está fechado, eu acho que está aberto. Vou experimentar, se eu morrer é porque estava fechado. Pronto, beleza. Saí do outro lado. Ok. Estamos chegando na praia aqui. Bom. Então, como eu estava dizendo, o problema era esse. Como você convence pessoas a participar de uma hierarquia que não é vantajosa para elas? A primeira justificativa inventada na história foi dos faraós lá no Egito, ou dos reis babilônios, que vinham com um papo de que era religião isso, ou seja, aqui eu estou do lado da Princesa Isabel, monumento à Princesa Isabel, é isso aí, aqui. É a Princesa Isabel do Brasil, não, né? Eu acho que tem uma parada que isso aqui na verdade é a Princesa Isabel da Bélgica, um troço assim, eu não sei direito não. Mas enfim, aqui já é a praia, tá? Estamos na praia, eu vou andar um pouquinho aqui na praia e a gente volta lá pro Catete para a gente terminar o nosso papo. Então, como eu estava dizendo, a primeira justificativa que foi usada por governos, por governantes, foi a religião. Olha só, tu tem que obedecer o faraó, mané, porque eu sei que tu tá na merda aqui, mas daí quando tu morrer, tu vai pra vida eterna, meu amigo. Tu vai pro céu, ou sei lá como é que chama lá o céu egípcio. Tu vai viver num mundo de abundância e coisa e tal, se você obedecer o faraó. Agora, se tu não obedecer o faraó, ele vai fazer as paradinhas lá de pesar seu coração numa pena. Não tem uma parada dessa na religião egípcia? Então, ele vai pesar seu coração com uma pena, e aí se for pesado tu vai pro inferno. Umas paradas dessas sim. Então, a primeira justificativa que teve para governo foi religiosa. E durou por muito tempo, tá? Porque se você parar para pensar, embora os imperadores romanos e a rainha da Inglaterra tenham maneirado no discurso, né? O faraó dizia que ele era um deus. Ele era um deus, cara. Tu tinha que venerar o faraó, fazer sacrifício para ele. O cara era Deus. O pessoal depois começou a maneirar mais a parada. Começou a entrar numa de que, na verdade, o rei ou a rainha ou o governante qualquer lá é um enviado dos deuses. Então, repara que a justificativa continua a mesma. Por que você deve obedecer o governo? Porque o governo foi criado aí por Deus, ele tem a bênção divina e se você não acreditar nisso, se você não obedecer às leis, tu vai estar em pecado, vai estar traindo a sua rainha, que foi benzida por Deus, e fudeu geral, tu tá na merda. Então, essa foi a segunda era da justificativa do Estado, ou seja, ele contrapunha
Ele não era mais a religião pura, ou seja, ele não dizia que Deus era o faraó ou era o líder religioso, mas ele colocava que você estava com um cara que era abençoado por Deus. Então, esse cara, você tinha que obedecer ele. Pois bem, isso durou um bom tempo, tá? Durou até 1600 e alguma coisa, quando esse troço começou a se esgarçar, a ficar mais estranho, porque, se você parava para pensar, começou a ter um monte de revoluções na Inglaterra, e nos países todos lá da Europa, e no entanto as pessoas não iam para o inferno automaticamente. Deus não lançava raios e mandava o pessoal que destronou o rei, abençoado por ele, para o inferno. Então, ficou um negócio meio estranho. E foi nessa época, que o Thomas Hobbes inventou a lorota, que é a justificativa do Estado hoje em dia. Dentro da ideia do iluminismo da época, coisa e tal, ele inventou a parada do contrato social. Ou seja, que o que justifica o Estado é que existe um contrato social entre as pessoas e os seus governantes, em que as pessoas abrem mão de uma parte da sua liberdade, elas dão uma parte dessa liberdade para o seu governante em troca de segurança. Ou seja, o governante, o rei, o príncipe, o presidente, ou seja lá quem for, é o cara que vai... Cara, tá até difícil de andar aqui, Copacabana, de tanta gente que tem na ciclovia, impressionante. Mas, então é isso, ou seja, você aceitou voluntariamente um contrato social, voluntariamente não, né? Ele esquece desse detalhe, porque, na verdade, quando o Rousseau inventou esse papo de contrato social, que foi antes ainda, era um contrato social que tinha que ser voluntário, ou seja, as pessoas tinham que aceitar esse contrato. E isso é que faz toda a diferença. Você não aceitou contrato nenhum do governo quando você nasceu. Não tem isso. Eu nunca assinei nenhum, você nunca assinou nenhum. Por que a gente tem que obedecer aquele caralhada de rabisco lá que nego juntaram 500 e tantos deputados parasitas em Brasília, lá em 1988, rabiscaram um monte de merda num papel, e tu tem que aceitar isso? Por quê, cara? Que diabos? Então, o grande ponto do anarcocapitalismo é esse. A gente não nega hierarquia, não nega liderança, não nega que deve haver organizações sociais. A questão só central é que essas organizações precisam ser voluntárias. E quando a gente fala voluntário, não é voluntário como se você não aceita, é só se mudar para outro país. Não, porra. Isso não é. Você está colocando uma condição aí, você está colocando uma penalização na minha escolha. Não tem essa. Voluntária, eu ficando no mesmo país, no mesmo lugar, e quero mudar de presidente. Não quero mais esse cara como presidente, quero outro cara como presidente. Pronto. Ou não quero ter nenhum presidente. E esse é o questionamento central. O ponto principal é que talvez... Aí muita gente fala assim, poxa, mas beleza, você está me dizendo que hierarquias voluntárias são melhores que hierarquias coercitivas, porque elas garantem que todas as pessoas vão estar se dando bem, né? Porque no momento que elas não forem mais... Deixa eu virar aqui para mostrar a praia para vocês, está muito bonito aqui. Tem pouca gente na praia, porque aqui o pessoal, os guardinhas aqui em Copa, enche o saco mesmo. O pessoal entrando na praia. Mas aqui no calçadão, tá só tumulto, só gente pra caramba, assim que é bom. Então, se a organização voluntária ela é melhor que a organização coercitiva, por que então que ela não se firmou desde o início? Ou seja, por que tem esse papo de países conseguirem forçar as pessoas a seguir aquele líder coercitivamente? E aí que entra a função econômica da coisa. Eu expliquei isso em detalhe no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, mas a minha posição é que
o Estado ele acaba tendo uma vantagem utilitária, embora seja antiético, ele continua sendo antiético, sempre foi antiético, sempre vai ser antiético, mas ele acaba tendo uma vantagem utilitária no momento em que você tem vantagens econômicas para isso. O Estado ele se torna um grande legitimador de negócios entre pessoas, ou seja, você quer fazer negócio com outra pessoa, se você conhece aquela pessoa, você não tem problema nenhum em fazer negócio com ela. Mas como é que você faz negócio com uma pessoa que você não conhece? Vamos supor, sem o Estado. Você cria um problema, porque essa pessoa pode te vender um troço enganado, pode te enganar, pode roubar seu dinheiro, pode te matar, sei lá o que a pessoa vai fazer, você não conhece ela. Então, isso acaba sendo uma vantagem do Estado utilitária, que durante muitos anos garantiu que, apesar de não haver nenhuma justificativa real para a existência do Estado coercitivo, tal existência acabava se impondo pelo fator utilitário, por ser algo melhor mesmo. Pois bem, o que fez a diferença nesse caso é justamente a questão da informação distribuída. Porque, vocês verem lá no vídeo, porque o Estado vai desaparecer, eu explico esse negócio em mais detalhes, mas isso diminui muito o custo de transação. Ou seja, torna muito mais baratas as organizações voluntárias em comparação às organizações coercitivas. Então, você tem uma vantagem, você deixa de ter essa vantagem econômica nesse momento. Por isso que eu acho que o anarcocapitalismo não existiu até aqui assim de forma ampla. Ele já foi usado em vários lugares do mundo. Ele tem exemplos até dentro do direito internacional. O direito internacional ele é essencialmente anarcocapitalista. Tudo isso tem outros vídeos meus explicando direitinho. Mas o fato é que ele ainda levou um tempo para se impor, porque justamente havia essa vantagem econômica em participar do Estado coercitivo. Mesmo que você não gostasse disso, não achasse ético, era interessante economicamente. A questão toda é essa, a questão toda é que com a internet, com a informação descentralizada e distribuída, isso deixou de ser uma vantagem econômica do Estado. Motivo pelo qual eu acho que a gente inexoravelmente vai caminhar para uma estrutura de organizações voluntárias muito mais do que coercitivas. Porque, veja, na verdade, se você parar para pensar, ninguém vive numa estrutura hierárquica coercitiva absoluta. Grande parte da própria estrutura do governo brasileiro, por exemplo, ela já é voluntária. Muita gente paga imposto porque quer. Se não pagar, cara, o Estado não vai perseguir gente que está devendo pouco imposto, porque simplesmente não vale a pena para ele. O que acaba acontecendo é justamente isso. Todo mundo vive num mundo em que você tem organizações voluntárias e coercitivas convivendo. A Igreja Católica, por exemplo, é um exemplo de estrutura voluntária que você pode participar se quiser. Você participa da Igreja Católica, paga o seu dízimo, se você quiser, obedece às leis canônicas se tiver vontade. Da mesma forma, você pode se associar a um clube de futebol. É uma associação voluntária, você pode ter um emprego. Então, na verdade, é um erro que as pessoas pensam que é um 0 ou 1, ou seja, ou você tem tudo coercitivo ou você tem tudo voluntário. Não é assim. Você sempre teve um meio caminho. E o que eu estou dizendo que vai acontecer é que à medida que o tempo for passando, você vai ter muito mais coisas voluntárias e muito menos coisas coercitivas. Muito mais opções empresas de segurança que você opta por contratar a segurança delas, ao invés de confiar na polícia do Estado.
E nesse sentido, o Estado vai realmente perdendo relevância. Perdendo relevância, a tendência é que as pessoas deixem de pagar impostos. Lógico que a ameaça de força, de punição, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, mas como eu já expliquei também, nenhum governo consegue manter 100% da população usando a força, porque é simplesmente caro demais. Você vai fazer o quê? Vai botar uma pessoa do lado de cada outra pessoa para controlar ela? Simplesmente não dá certo. Não tem como funcionar desse jeito. Então, a tendência é essa. Você junta isso à globalização, em que as empresas podem escolher qual país que elas vão viver. Então elas têm a opção de... A Amazon faz isso, outras empresas fazem isso também, de escolher o território em que elas vão pagar imposto, que vai ser a sede delas para elas pagarem imposto. E, saindo disso, a lei também, o nego fala assim, mas o problema de você ter várias legislações voluntárias é a questão da... quem é que vai decidir quando uma legislação entra em conflito com outra? Aqui no Brasil, em tese, a lei coercitiva você tem que obedecer, em tese, né? A gente está aqui desobedecendo ela. Mas a ideia da coisa é essa. E se você tem, por exemplo, ao invés de ter um governo, você tem várias entidades voluntárias que você pode escolher qual governo que você faz parte, o que acontece se o seu vizinho te enganar, só que a lei do seu governo é uma, a lei do governo dele é outra? Como é que você resolve esse tipo de situação? Bom, e isso é a coisa mais normal do mundo. Direito internacional, isso é feito todo dia. Deixa eu parar aqui que eu já estou indo longe demais, senão eu não vou conseguir, não vou ter fôlego para voltar. Deixa eu subir aqui. Opa. Só dar a voltinha aqui, gente. Bom, a gente está aqui no final de Copacabana, no Forte de Copacabana. Dava para ir mais, viu? Dava para encarar, chegar até o Leblon. Mas não vou fazer isso não. Olha só como é que tá cheio aqui, gente. Tá lotado o calçadão, olha que beleza. Dia de sol. E tem muita gente na praia também, tá? Não vou enganar vocês não. Se vocês olharem lá, ó, cheio de gente na praia também. Enfim. Como eu estava falando, esse negócio de você ter leis diferentes é tranquilo. Direito internacional resolve isso. Sabe como? Eles consideram o seguinte... Opa, pronto, subi. Eles consideram o seguinte, você tem um conjunto mínimo de leis que é aplicáveis a todo mundo, que são os direitos humanos, a lei dos direitos humanos, e o resto você vai pegar as outras leis dos outros países e na hora de decidir a coisa, você vai adotar a jurisprudência da corte naquele caso. Então tem situações, por exemplo, evitar a prisão a todo custo, indúbio pro réu, tem uma série de coisas que já são meio que princípios do direito, que são considerados universais. Então é a jurisprudência da corte e eles seguem nisso. Você consegue então ter um julgamento mesmo com leis diferentes. E repara que no anarcocapitalismo é basicamente a mesma coisa. Você vai ter um núcleo duro, um conjunto de regras que são fortes, que valem para todo mundo, que é a ética libertária, que é o direito de propriedade. Então, ao contrário do que diz o Pondé, você não está colocando uma coisa contra a outra. Você está simplesmente explicando que só existe aquela coisa, não existe outra, não tem nenhuma justificativa para ver o Estado. E você, em tese, você poderia ter tudo com direito jusnatural, ou seja, tudo com jurisprudência pura. Mas, deixa eu acertar aqui isso aqui. Cara, realmente, deixa
Deixa eu acertar essa câmera aqui. Pessoal, eu daqui a pouco vou parar, tá? Caramba, quase 1 hora de live. Mas acho que eu cobri os pontos centrais da coisa. E eu recomendo que vocês vejam os vídeos, porque o Estado vai desaparecer, como eu já falei, sobre o custo de transação, onde estão as fronteiras do Ancapistão, que explica justamente essa correlação entre direito internacional e o direito jusnatural anarcocapitalista. E também a questão, o vídeo, o que é uma sociedade de leis privadas, ou que são sociedades de leis privadas, alguma coisa assim. Eu vou deixar os links na descrição depois, e lá você vai ter mais detalhes sobre tudo isso daí. Gente, tá muito bonito o dia aqui, viu? Nossa Senhora, vontade de andar longe, mas eu tenho que voltar, que eu tenho que botar mais vídeo no ar. E tem um trabalho também que eu tô todo enrolado lá para terminar. Tem que terminar hoje de qualquer forma. Mas realmente esse negócio de eu me forçar a sair e fazer exercício tem sido ótimo. Eu estou me sentindo muito melhor em termos físicos. Eu estou quase já disposto a começar até uma dieta. Vamos ver se eu chego nesse ponto de fazer dieta. Acho difícil, hein? Mas exercício, certamente. Exercício eu vou fazer. Então, pessoal, vou acabar por aqui. Muito obrigado aí por todos que acompanharam. Ó, o Pão de Açúcar lá atrás, Copacabana. É isso aí, gente. Grande abraço.